Bom, nesse vídeo vamos falar sobre o quê? Tilápias, né? Manejo que nós estamos fazendo, tratos diários que nós estamos fazendo, experiências que tivemos semana passada. Abelhinha querendo me picar. Não, não assim, né, abelhinha? Tudo na paz. O chimarrão tá aqui, né? E você que vai chegando, uma boa tarde, né? Você vai almoçando, como é que tá o som? Tá tudo bem? Tá muito alto? Eu acho que nós tínhamos que desligar aquele aerador de pá lá, que deve dar um eco, né? Eu tô escutando bem ele ali, então provavelmente o microfone tá pegando o eco do aerador de pá, né? Então as nossas tilápias aqui do tanque 2 estão muito bem, estão com muita fome ainda, estão querendo filtrar tudo que cai, bichinho, essas coisas assim, né? Estão muito bem, graças a Deus, né? Vê como é que tá a ação, amor. Daí a gente, qualquer coisa vai lá, bate e desliga o aerador de pá que tá me incomodando já tá me incomodando. Não, hoje tá de boa. Depois a gente olha na internet e o aplicativo como é que tá o oxigênio, mas vai estar estratosférico, né? Sol lindo e maravilhoso. Então passou uma boa chuva aqui, então terminou de encher o tanque, né? Ah, isso é um alívio para os ouvidos, né? Só escutar o peixe, né? E o que nós vamos fazer? Vamos fazer análise. Você que vem acompanhando, você sabe que tinha um pouquinho de nitrito, baixou, né? Então a gente pode desligar todos os aeradores do tanque? Pode, né? Você faz o que você quiser. Mas eu sempre estou falando, estou tentando trazer a nossa realidade que a gente pegou aqui da piscicultura depois de anos testando várias coisas e vamos continuar testando por muitos anos, acredito eu, se Deus nos der essa bênção da sabedoria, continuar nos dando, e nós não ter preguiça de querer aprender, né? Então eu vejo muitas propriedades, visito muitas propriedades e vejo que às vezes tem propriedades que a pessoa se acomoda muito rapidamente e isso causa um prejuízo muito grande financeiro e até manejos mais dificultosos, vamos falar assim, na sua produção de tilápia. E daí quando a gente começa a mostrar uns resultados na nossa piscicultura e acaba falando assim, ah, isso não é possível, isso é mentira, isso é por causa do canal. Não. O canal foi criado justamente para mostrar nossos manejos, a verdade e a mentira, né? A mentira não, né? A mentira seria assim a cabeçada, né? Uns falam assim, ah, Lucas dá umas cabeçadas. Claro que eu dou uma cabeçada, estou tentando, né? Quem nunca jogou bola e vai lá chuta a primeira vez não vai acertar o gol. Depois que aprendeu a chutar a bola, vai jogar em campo, também não vai fazer gol de primeira, certo? Entende? Existe um processo. Então a gente acaba dando umas cabeçadas, mas é por um bom motivo a cabeçada, porque daí nós aprendemos, né? Acho que foi semana passada, eu fiz o trato antes de vir a chuva, mostrando que mesmo dias chuvosos e nublados, e o oxigênio chegou a bater 1,1 logo após, lá pelas 8 horas da manhã. Então foi uma cabeçada, teoricamente. Opa, mas eu aprendi. E você? Você consegue aprender com os seus erros, com a sua cabeçada? Ou você é tão orgulhoso e fala assim, eu sempre faço tudo certo. Aqui está tudo funcionando. Na minha propriedade não tem francisela, não tem streptococcus, não tem doença, não mora peixe. Eu só ponho a tilápia e tiro e ó, sempre o melhor lote, né? Então essa é uma realidade e a outra minha realidade é, todo lote eu tenho um desafio novo, tá? O lote passado, vocês me acompanharam, tinha o BNC, né? Então o que aconteceu? Eu tive que estudar muito o BNC e entender os motivos do BNC. E agora esperamos que conseguimos resolver o problema do BNC, ou se caso acontecer o buraco da cabeça, ser esporádico, ser pouco, final de lote, né? É o que a gente vai descobrir produzindo, ou seja, dando cabeçada, tá? Mas o importante, imagine quantas propriedades entraram em contato conosco pedindo, porque fala assim, ah, já na minha propriedade tem, já perdi 1.000 peixes, já perdi 2.000 peixes, né? Então a transparência, né, ajuda muito nós, produtor, a crescer. Ou seja, a liberdade vos libertará, está na Bíblia. Então a verdade sempre liberta você. Se você tem um problema e você expõe o problema, você vai conseguir ajuda. Uns vão criticar, uns vão falar merda, vão falar coisa, mas não estou preocupado com essas pessoas? Não. Estou preocupado em aprender e compartilhar o que deu certo e o que deu errado. Tá bom? Talvez uns me chamaram de louco, que ia demorar uns 45 dias para encher o tanque, passou, né? Foi elogiado dia 30/8, mas já estava enchendo bem antes, então praticamente quase 60 dias para encher esse tanque. E só encheu porque choveu bem agora, né? Mas deu uma chuvarada muito forte mesmo, né? E aí acabou
completando o nível, graças a Deus. Então agora como é que vai funcionar? Agora a gente começa o sistema recirculação, ou seja, agora eu não preciso mais encher o tanque, agora começa a sobrar água, ela vai voltar para o decantador volta para cá, tá? Então agora vamos falar assim, iniciamos o lote no sistema de recirculação, onde é que eu sempre estava trabalhando. Então mudanças de tanque maior, estiagem, menos chuva, demorou mais para encher. Mas pense, ainda assim eu estou produzindo, já deve ter colocado no mínimo. Então, às vezes, você esperar encher, ter as garantias 100%, acaba dando problemas e atrasando, né? Então, às vezes você... Mas hoje não tem evento. Como é que tá o som? Tá bom? Hoje não tem evento para falhar a conexão. Se der mais uma vez, tu avisa, daí não adianta. Então, 12h13. Então, agora estamos no nosso horário, a gente começou um pouquinho antes para ir aquecendo, vendo problema de som, de conexão, né? E falando das histórias que a gente acabou pegando ali nessa semana passada. E percebo muito, tá, que muitas das decisões que estão sendo tomadas na piscicultura, na sua produção, está ligado mais ao emocional ao que à razão. Isso é ruim. Eu falo para você, nós homens estamos mais ligados à razão do que à emoção, tá? E a mulher um pouco mais na emoção do que à razão. Isso é fato, né? Mas quando um homem começa a trabalhar mais com a emoção e não com a razão, ele para de calcular. Então eu acredito que muitos de vocês estão parando de calcular. E hoje, cada centavo é válido, né? Tanto para um lado como para o outro, ou seja, de lucro como de prejuízo. Mas você só vai saber que aquele centavo foi para prejuízo ou lucro se você calcular e tiver dados. Então a piscicultura, você tem que entender, ela virou um aviário. Mesmo você não querendo, ela se tornou um aviário. Virou uma commodity. Então por isso que a gente não consegue produzir peixe suficiente, né? Por mais que tenha ocorrido a taxação na época, ainda começou a faltar peixe, né? O que vai acontecer? Cada vez mais nós vamos produzir mais tilápia e cada vez mais você vai ganhar menos por tilápia. É o mundo, isso é a realidade, não tem como escapar disso. O porco é assim, o frango foi assim, o gado é assim. Claro, tem umas oscilações esporádicas, mas vamos fazer a média. Lavoura é assim, milho foi assim, soja foi assim. E o que toda a agricultura em si, pecuária, fizeram? Né? Aumentaram a sua produção por unidade. Vamos dar um exemplo. Vaca leiteira, antigamente era 20, 25 litros de média. Hoje já se fala em 40 litros de média. Média. Vaca dia. Então, o cara que ficar preso a 20 litros por dia, a primeira crise que der, ele está fora. Ele não vai ter lucro, porque ele praticamente está ali patinando. É o custo fixo, vamos falar assim, 20. Eu não sei, né? Estou um pouco fora dessa realidade, mas só para imaginar. E o cara produz 40, mas vamos dizer que o cara só ganha limpo 10 centavos por litro, desses 40, né? Dos 20 a mais, limpo. E a pessoa que ia começar a fazer dinheiro acima de 20, não produz 20. Ou chega a 22 litros médio. Então entendem, meu custo é baixo. Mas que custo é baixo? Né? Aí produtores com 40 litros de média só pensam em investir e continuar. E produtores com 20 de média só pensam em parar. A tilapicultura, né? Na aquicultura, no caso da criação de tilápia, está acontecendo a mesma coisa. Né? Olha os peixes aí. Estão brigando já. Quer bicho é briga. É briga. Né? E você tiver uma pergunta ali, fica à vontade em fazer. Né? O objetivo lá vai tirar todas as dúvidas possíveis aí. Então você... Sidney falou que tá bom o som. Que bom, obrigado, Sidney. Por isso que eu falo em números. Aí eu vejo, eu tratei ontem, tá? Mas não fiz a publicação porque eu estava com medo das pessoas pegar sem dados, sem números e fazer o trato e não ter gerador automático, ou às vezes não ter nem gerador e daí que sair a energia elétrica. Aí essa postagem, na hora de eu fazer a postagem, eu pensei, isso vai fazer bem ou mal para você que me acompanha. E sentido de não publicar, mas eu tratei ontem. Tratei menos, como eu falo para vocês, 20% a menos, né? Em torno de 20%, às vezes você está tratando, quero finalizar até aqui, dá 5 kg a mais, 5 kg a menos, mas enfim, acaba se diminuindo o trato. Hoje já voltei, por exemplo, ontem foi 205 ou 210, dá uma olhada lá. Então, por exemplo, foi 210, né? Vou usar esse número ali. Hoje eu tratei 260, né? Mas eles já estavam comendo 255. Então daí deu para o momento de chuva, quanto que era? É que você lançou ontem e hoje 205.
Ah, então eu esqueci de editar, é 260 hoje. É que eu tinha, o saldo lá estava errado, 1000 kg errado, daí eu paguei e daí lancei. Segunda-feira, gente, é brabo o negócio, é 260. Mas daí fala assim, nossa Lucas, você aumentou mais que 5%. Eu não aumentei nada. O peixe antes da chuva estava no 260, 255. Aí veio um dia de chuva e eu reduzi 50 quilos, ou seja, tirei em torno de 20%. Daí hoje, sabendo a previsão de tempo, tudo certinho, eu voltei aos 260. Amanhã eu vou começar a aumentar o trato a 100. Você entende como é que funciona? Eu não posso sair, por exemplo, hoje e ter jogado mais 5%, né? Vai caçar alguma coisa. Entende? Se eu fosse já querer de aumentar, então daí seria 210, então eu ia sair ali mais 5%, vai dar o que? Uns 275 por aí até 280 quilos. Aí entende que eu saí 210 e eu aumentei 70 quilos? Essa é a parte ruim. Essa parte você tem que entender. Quando você reduz um dia, né, diminui 20% por causa do clima, por garantias, né, areação e tal. Aí outro dia você volta onde que você estava. Amanhã eu vou aumentar 5% se a tilápia comer 5%. Aí você acaba não dando um choque na tilápia, na parte... Imagine você, né? Então por isso que eu falo que nem um aviário, né? Um aviário, a vantagem dele é que ele só aumenta o trato, vamos falar assim. É tudo tão controladinho, bonitinho. Tem sensor às vezes de amônia, a umidade do ar, a umidade da cama. É cheio de sensores para deixar o maior equilíbrio possível. Então o frango ele vai ganhando cada dia um pouquinho a mais. Eles não chegam assim a... Só não vai ganhar tração, né, no caso, se caso faltar ação. Mas o prejuízo é enorme. Se o frango ficar um dia sem comer, começa canibalismo, começa um monte de coisa. Mas entende, na lógica normal, se não tiver um empecilho, cada dia o frango come tantas gramas a mais de ração. A tilápia não é diferente nessa época do ano aqui na nossa região, que agora é o verão que eu falo. Então cada dia ela consegue comer um pouquinho a mais, cada dia, não cada semana. Então você tem que estar atento. Você pode até planejar, por exemplo, que a gente gostava muito, é planejamento. Ó, até sábado, se a tilápia comer, eu vou chegar atrás. Vou dar um exemplo nesse tanque aqui, fosse dar até 350 kg até sábado, né? Esse sábado que está para vir. Então agora está 260, aumentando 5% por dia, então até sábado está dentro. Para você ter um parâmetro de quanto você tem que aumentar. Porque às vezes a pessoa está presa a uma biometria, faz biometria cada 7 dias, não tem problema nenhum. Aí você faz atualização de trato. Então por 7 dias, agora pela biometria vocês usam uma tabela, mas nesses 7 dias eles iam comer, às vezes ia precisar 50 kg, 10% a mais de ração ou até 20% a mais de ração do que você calculou. E aí que vem o prejuízo para você. Isso vocês podem fazer teste num tanque. Se você ir aumentando gradativamente e tendo oxigênio, tiver monitoramento do oxigênio, se não tiver também vai influenciar, né? O que vai acontecer? Tratando pelo amanhecer do dia, você consegue ver que a tilápia vai comer mais e vai responder. Nós temos 2 custos fixos na tilápia na produção, no nosso aviário. Os areadores ligados à noite. Nós temos esses 5 areadores chafariz e mais o DEPA ligado à noite. Não tem como escapar. Às vezes o que acontece? Com a sonda, não vai ligar tudo, não vai ligar às 6 horas da tarde. Vai chegar às vezes 9h30 da noite, 10 horas da noite, que vai acabar ligando todos os areadores. E vai desligando 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, depende do clima. Mas entende que isso aqui é um custo fixo. Outro custo fixo na sua produção dessa tilápia, indiferente do tamanho, claro, conforme o tamanho vai ter uma alteração do custo, é que ela precisa comer tantas gramas de ração. Vou jogar um número fictício para você entender. Que imagine que a tilápia precisa 1 grama de ração dia só para se manter funcionando, ou seja, só para se manter o ambiente, sem crescer nada, só para a energia que ela gasta era 1 grama. Então se eu não trato um dia, é uma questão bem simples, um dia eu não tratar, então quer dizer outro dia estou negativo 1 grama, mas não é esse dado, né? Tem que fazer um estudo mais aprofundado, mas só para vocês entenderem. E eu trato 3 gramas dia, então opa, menos 1, dá 2. Menos 1 do dia, então na verdade sobrou 1 grama para a tilápia crescer. Entende esses custos fixos? Então se você diminuir 1 grama por dia, sabendo que a tua tilápia corresponderia, você tem oxigênio, você reduzir 1 grama de ração porque está tabelado, preso à tabela, você está perdendo muito. Aí por isso que vai acontecer
propriedades que vai crescer mais o peixe, outra menos. A tabela, não é que você vai fugir da tabela, mas você vai usar lá como base e você vai pôr lá, dessa tabela eu vou fazer um teste lá no meu tanque. Só pega um tanque para você testar, principalmente se você tiver uma sonda nela, né? Ou eu vou aumentar 5% a mais o trato aqui cada dia, vai estourar um pouquinho da que a tabela está dedicado, mas a biometria vai me dizer se deu positivo ou deu negativo. 7 dias ou 14 dias. Aí você vê, não, realmente o clima atualizou, deixou e cresceu mais. E aí nós, produtores, perdemos menos dinheiro, né? Deixamos de causar prejuízo. Então por isso que você tem que lembrar, cada dia não tratado, né? Calcula, depois que eu tratar no outro dia, ela vai pegar 1 grama de ração, mas só para esporádico, isso é um dado fictício para você entender no cálculo da tua memória, você entender. Hoje trata de 3 gramas, então ela tem que crescer, vamos falar, 2 gramas no dia. Mas se você não tratou ontem, então você praticamente nivelou. Então, esses 2 dias, eu perdi 2 dias. Você entende? Esse é o problema. Mas Lucas, mas eu não tenho gerador automático, eu não tenho gerador, eu tenho menos peixe por metro. Aí vai mudar todo esse cálculo, né? A gente está falando aqui numa densidade de 13 peixes por metro. Tem esses cuidados que a gente não pode equiparar com 4 peixes por metro. Por exemplo, 4 peixes por metro, garanto para você que se ficar um dia sem tratar, não vai dar problema, uma vez por semana. Acredito que vai crescer normal. Mas, vamos falar assim, se usar a tecnologia que nós usamos com 13, você acelera mais, o peixe ia crescer mais, com 4 peixes por metro, tá? Tem esse detalhe. Aí você vai ver, Lucas, mas não tem gerador. Eu não trataria, eu lembro quando estava com o trator no gerador, muitas vezes quando está alerta temporal, tempos pesados, eu deixava de tratar. Tá? Então, por que você está falando isso? Porque eu estou aqui falando para vocês entenderem os manejos, para traduzir para a sua piscicultura e falando por que eu estou fazendo isso. Porque eu quero, com 13 peixes por metro, não perder muito tempo, ou seja, o meu custo fixo à noite dos areadores não ultrapassar. Senão, quando eu vejo chega uma linha tênue, ela fala assim, não compensa 13 peixes por metro. Mas por que não compensa? Porque eu não estou tratando eles, eu perdi 2 dias aqui, 2 dias ali, no mês eu perdi 10 dias. Em 3 meses são 30 dias, você entende? Em 5 meses são 50 dias, em 6 meses seria 2 meses. Então como é que eu vou conseguir produzir em 5 meses? Se em 5 meses eu deixei de tratar tantos dias no mês e me forma em meses, entende? Daí não tem por isso que às vezes um lote demora mais. Sim, porque aqui no tanque nós tinha aqui, tiramos 16,5 kg por metro quadrado em 1.000 metros quadrados, né? Tirando vivo, entregue, saiu pesado, bonitinho, tinha bem mais, mas perdemos pelo BNC uma parte, né? O que aconteceu? Demorou 11 meses, mas porque a gente não conseguia tratar. Porque tinha dias que comia bem, outros dias não comia bem, não comia bem. Aí no frigir dos ovos batia a conta. Qual conta? A conta que a condição do ambiente, a comida que a gente tratava, não dava mais que 3 gramas a dia, mas não tinha, né? Se forçava um pouco a aração, dava ruim, né? E não era falta de oxigênio só, a água em si não estava preparada para isso, para uma quantidade tão grande. Nós não tínhamos limpado esse tanque, né? Fazia acho que uns 4 anos que não estava limpado esse tanque. Então uma série para... Tá difícil, agora vem um vento do sul, agora tudo bem. Né? Vamos fazer análise da água aqui. Vamos ver se vai. Vamos pegar a água lá para fazer uma análise, né? Lucas, por que você está fazendo a análise das águas, né? Então você me acompanha mais tempo, você já viu que a gente está usando um pouco de calcário, né? Vem junto ali, traz a câmera ali. Vou ter que andar meio de lado para não cortar o som. Aí ver se falha a conexão, não. Vê se fica bom aqui, vê se a transparência de água fica boa. Dá pra ver. Aqui encheu bastante o tanque, né? Uma boa transparência de água. Então vamos lá. Vamos fazer a análise. Pega o barquinho. Pega o barquinho.
Não sei se o vídeo conseguiu ver, é que agora dá um reflexo do... Dá pra ver as pedras, né? Dá pra ver as pedras. Paula, vai lá nadar, vai nadar. Vai nadar, vai nadar. Paula, vai nadar. Vai, preguiçoso. Não, depois você vai molhar, não. Fica sem nadar. Fica sem nadar, Paula. Então hoje nós não vamos abrir peixe, né? Uma semana nós abre, outra vez semana nós não abre, né? Não faz biometria. Lucas, você faz cada 7 dias? Não, eu faço cada 14, eu gostava de fazer cada 21, mas vamos ver se nós faz cada 14 dias para você ver e ir acompanhando, né? Tem gente que faz cada 7 dias, não tem problema nenhum, né? A única coisa que eu recomendo a você é, se der uma biometria ruim, não para o trato. Aguenta mais até a próxima, porque às vezes vai dar uma compensação. Tá? Então a tilápia tem isso, e daí você fica muito preso à conversão, né? E daí fala, não convertou, vou segurar o trato. Se você tiver dados, por exemplo, tiver uma análise de água, ver que não tem amônia, não tem nitrito e tem oxigênio, né? Aí você continua, porque ela vai te compensar. Agora se você tiver análise, tá faltando oxigênio, tá amanhecendo com 1 miligrama de oxigênio, aí falta areador. E se você não pegar e não começar a investir em areador, aí também não vai dar certo, tá? Então a dureza em carbonato, vamos ver como é que estava, geralmente está em 35, então com 3 gotas, 1, 2, 3 gotas, ó, daí está em 35, porque ela está querendo virar, mas não virou, então a gente fala 35 aqui, né? Então tá bom, pra você ver, apesar da chuvarada, então nós não estamos investindo em cal. Então, ou seja, já faz, acho que faz 2 semanas quase que não aplica cal, né? Você que me acompanha às vezes vai lembrar, né? Mas eu não estou aplicando cal porque está dando 35, eu queria, se baixasse em 3, aí eu já faço aplicação de cal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver a amônia como é que tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, Lucas, é uma coisa chata, eu não faço mais isso. Pois é, né? Por isso que eu falo. Você parou de fazer as coisas que estavam dando certo. Aí você não tinha problema. Aí daqui uns dias volta o teu problema. Aí você vai voltar a fazer análise. Simples assim, né? É o que mais a gente pega, né? Entende? Você era um produtor de tilápia, aí você volta a ser um tratador de tilápia. Eu não entendo isso. 1, 2, 3, 4. Vamos apanhar 4 gotas para não dar discussão. 1, 2, 3, 4. Então sempre tem que esperar um pouquinho. Um pouquinho para ver a análise. Então a dureza é 35, 30, 35. Então não faço aplicação de cal. Se chegar a 30 eu vou fazer, né? 1, 2. Esse é o pH. Para ele ser o máximo dele tem que ficar um azul. É, tipo assim, ó. Já passou de 8,5. Um azul preto aí. Né, Apolo? Tem que comprar outro kit de pH, né? Tem que ver como é que tá. Ó, não tô aplicando cal e o pH tá estratosférico, né? E a água tava em agitação, tá? Ela tava em agitação. Só desligamos ali um pouquinho por causa da light. Então vocês têm que entender por que você faz agitação. Os custos fixos para você entender. Lucas, eu tenho 4 peixes por metro, então eu vou deixar todos os meus areadores desligados durante o dia? Não, não vai, não é o mais correto, tá? Porque a água vai se separando. Em cima o pH vai subindo por causa do fitoplâncton, né? E embaixo vai acidificando, tá? Outra coisa interessante que a gente está estudando ali, eu não sei se eu vou conseguir traduzir em palavras simples, mas como é que eu vou falar? Outra coisa que a gente está percebendo, né? O produtor falou, Lucas, antigamente para eu ver peixe perto do areador, 0,8 oxigênio, 1,2 oxigênio. Agora 2 de oxigênio, 2,5 de oxigênio, já tem peixe perto do areador. A tilápia ficou sensível.
Ah, tilápia não sei lá o que. Na verdade, se você for estudar, a gente está estudando a questão do carbono, né? Pessoas muito falaram sobre o carbono, mas o importante é traduzir o carbono. Então o que acontece? Começa a se subir o carbono no seu tanque. Então se você deixa a água parada, muito parada, você vai ver umas bolinhas, né? Geralmente é uma indicação de decomposição alta e com bastante carbono. O carbono para si, para a tilápia, em certa parte não faz mal diretamente, mas indiretamente sim. Então tem o ácido carbônico, tá? Esse que faz mal para a tilápia. Geralmente se fala, calcula em 0,3% do teu carbono total, já é o ácido carbônico que faz mal. Ele que acidifica a tua água, entre aspas. Mas nossa água não está acidificada, mas não quer dizer que não vai ter um ácido carbônico para frente. Quando tem sol, por exemplo, o que acontece? Não vai ter esse problema, porque o fitoplâncton está ali usando o carbono. E também teve uma questão que se falava que o oxigênio produzido por fitoplâncton só era feito através dessa molécula de carbono, né? Se afastava você, sobrava o O2. Mas também hoje já tem estudo, revela, ou já revelado, né? Mas a gente não chegou a aprofundar, que acontece o seguinte: para o fitoplâncton produzir o oxigênio, uma parte do oxigênio vem da própria água, porque o fitoplâncton nessa reação química, ele precisa do hidrogênio que está na água, é uma fonte de energia também. Então ele pega H2O, ele tira a molécula do hidrogênio, sobrou o oxigênio, ele usa o hidrogênio e vai formando as fórmulas químicas doidas lá, com mais energia do Sol, ocorre a reação química. Então por isso que você consegue, por exemplo, o fitoplâncton ultrapassar a barreira física da incorporação de oxigênio. Tá? Então se você tem, por exemplo, ali uma saturação, você pegar o teu oxímetro lá de fora, né, se for eletrolítico ou óptico, você vai pôr ali fora, depende do dia, o clima, ele vai dizer 7 miligramas a temperatura tantos graus, né? Então o que significa o quê? Fisicamente ou mecanicamente você conseguiria incorporar tantos miligramas de oxigênio, 7, para se lembrar. E também significa o seguinte, que a água poderia absorver o máximo, ficar com 7 miligramas, mesmo que agora tivesse mais, mesmo que agora tivesse 15 miligramas de oxigênio que o fitoplâncton produziu. Vamos falar 14 para ficar mais fácil. Esses 14 miligramas, você tem que descontar os 7 do dia, tá? Então quer dizer que em questão de 15 minutos, meia hora, some. Então se você entender, e isso acontece muito, né? Que a pessoa começa a medir o oxigênio e fala, nossa, agora a minha bateria está cheia, carregada aqui, 15 miligramas, até consumir tudo isso, nossa, teria que durar até amanhã de manhã. Certo? Certo. Só que não é assim que funciona. Porque o ambiente, a água, não vai conseguir segurar os 15. Ela falou para você que só consegue segurar naquele dia, naquele momento, 7 miligramas. Então 7 menos 15, né? Vai perder 8. 8 miligramas vai se oxidar rapidamente. Então por isso que você vai ver que o oxigênio às vezes, nossa, mediu agora, questão de meia hora, caiu seco. Caiu seco no sentido assim, chegou em 7, daí houve uma estabilização e aí vai sim, gradativamente vai caindo o oxigênio lentamente, conforme o consumo do peixe e da matéria orgânica. O que foi? Uma dúvida, as tilápias com uma água mais ácida, para de comer na superfície ou fica mais letárgica? Qual o motivo dela não comer? Já no outro tanque sobe direto, pH 7,4. Para repetir a primeira pergunta? Não, ele falou que um tanque tem um pH 7,4, ela come melhor, e um pH ácido não come, né? Simples, teoricamente simples, né? Só pelas informações que tem eu vou tentar deduzir, mas não quer dizer que é a verdade, já digo isso. Por exemplo, consegue virar a câmera para lá? Não, só vira a câmera. Vai pegar um verde, né? Vê se a câmera pega o verde. Tá verde, é um verde, né? Aqui entrou bastante água de chuva também, aí ela deu uma barenteada, mas já está voltando, né? O que acontece? Esse verde quer dizer que tem fitoplâncton, então tem bastante pH, o pH sobe. Quando não tem fitoplâncton, o que acontece? Talvez nessa água mais ácida não tem fitoplâncton, se tem é muito pouco, então é uma água mais crua. E a tilápia ela gosta de pH alcalino, então 7 é o neutro,
beleza. Então ela sempre gosta um pouquinho mais. Então geralmente quando o pH fica muito ácido, ela não se sente bem porque vai faltar minerais para ela também, tá? Então vai estar ligado, por exemplo, o fitoplâncton, ele aproveita o fósforo, o nitrogênio e vai liberando certos minerais. O cálcio também. Ocorre um processo bem louco ali, vamos falar assim, que daí ocorre a liberação de outros minerais que a tilápia acaba absorvendo e tem para ela. E daí quando a água é ácida, significa que não tem tantos minerais. Então vai faltar cálcio, magnésio, bicarbonatos, carbonatos, vai faltar um monte de coisa. Então por isso que eles falam assim, na tilápia, por exemplo, ela precisa uma água mais esverdeada, né? Antigamente, eu achava, nossa, água transparente, cristalina, a melhor coisa que tem para tilápia. E daí, ó, dava ruim, precisava adubar a água, né? Diferente dos carnívoros que gostam de uma água um pouquinho mais barenta, um pouquinho mais clara, mas ele é carnívoro, então ele supre as necessidades minerais porque ele come outro peixe, né? Se ele come outro peixe, ele vai ter o cálcio, vai ter todos os micros e macros minerais. Então a tilápia já é ovípara, muda uma questão. Então no teu tanque provavelmente é isso que está acontecendo. Só para você entender por que o pH está um pouquinho mais alcalino, a tilápia vem melhor, se sente melhor. E na pH ácido, vamos falar assim, ela não se sente bem. Está ligada a essa transação de minerais e tudo. A osmose que ocorre nela vai faltar também minerais. Vai faltar um monte de série de coisas, né, de minerais. Então ela fica mais tardia, né? É que nem, por exemplo, você é anêmico. Então imagine o seguinte, traduzindo, água mais ácida, mais cristalina, a tilápia fica anêmica. Então ela vai diminuir o apetite, tá? Só para você entender assim de uma forma mais simples, porque ocorre. Aí se você conseguir elevar um pouco o pH, ter um pouco de fitoplâncton, daí você vai ver que vai melhorar ela, vai montar o apetite. Mas é porque você saiu da anemia dela, tá? Sim, palavras bem simples e grosseiras para entender. Pra gente não adianta ficar preso na química, né? Boa tarde. O que você faz em relação à matéria orgânica depois da despesca? Acredito que com uma densidade que você cultiva deve ter muita lama no fundo do viveiro, certo? Certo, mas a maior lama, assim, ó. Quando tinha geomembrana, não sei se a imagem está ficando meio ruim por causa do sol tá batendo na lente. Tá, vira para lá, vou virar para cá. Deixa eu tomar um banho de sol. Quando nós tínhamos geomembrana, nós não tinha problema de matéria orgânica. Por quê? Porque a própria bactéria consome a matéria orgânica, ocorre toda a decomposição. Vira até a comida para a tilápia de novo, né? O ciclo natural das coisas, né? Fitoplâncton, zooplâncton, essas coisas assim. Então aí a gente descobriu que a natureza é perfeita, você já sabe disso também, mas uma forma que a gente usou, né, que acabou dando certo. Aí o que acontece em tanque escavado, né? Como você vai ver lá, tem momentos de terra, né? Nós não empedramos tudo, né? Porque lá fica a parte mais rasa, né? O que acontece? Vai ter matéria orgânica e merda de peixe, e vai formando as camadas. E aí a bactéria para de agir, entende? Aí que dá bastante, aí começa a ocorrer, por exemplo, o problema de saturação de matéria orgânica. Então, que nem aqui, como o tanque não estava cheio ainda, né? Agora nós vamos ter que instalar, né? Provavelmente semana que vem eu vou instalar a descarga, ou fazer a descarga manual. Eu vou testar a descarga automática, ou seja, sei lá, vai dar 2 descargas por dia, 3 descargas por dia. Porque o tanque foi projetado para toda a matéria orgânica parar ali na frente do monge. Ao contrário do normal que o pessoal faz, a matéria orgânica ficar espalhado pelo tanque. Aí você já pensa assim, vamos pela razão lógica. A tilápia não gosta da própria merda. Senão ela ia comer a merda e não ia sobrar merda. Tá? Então a tilápia não come. Então não é muito melhor você trazer a matéria orgânica para um canto e deixar a tilápia limpa no outro? Aí as pessoas vão começar a entender, meu tanque de laje, tem um pedaço de laje, ele sempre dá bem, porque ele é uma parte laje e outra parte não é. Ou seja, a matéria orgânica não fica presa na laje, porque se geralmente tem um areador de pá, alguma coisa, escorrega para o lugar mais fundo. Aí você vai entendendo as coisas. Então, para aqui nessa densidade, para diminuir a matéria orgânica, porque a gente entende que cada quilo de matéria orgânica é horrível, precisa 2 kg de oxigênio, mais ou menos, né? Tanto faz se é mecânico, se é pelo fitoplâncton, então nessa decomposição, a gente precisa tirar. E daí vai lá para o decantador, né? Então o objetivo aqui, como é um aviário, a gente tem que trabalhar
com o sistema de descarga, porque a gente tem uma densidade alta, parar lá no decantador, então lá não tem peixe, então lá pode ir matéria orgânica, lá pode zerar o oxigênio e a gente só traz a água boa de volta, né? Então esse é o objetivo para mostrar. E isso foi, vamos falar assim, ideias que foi surgindo com os manejos, que a gente teve um tanque de lona, que a gente viu que também deu certo, né? Ajudou bastante. Nós não fazia descarga todo dia, fazia às vezes uma vez por semana, só dava, mexia lá porque, vamos ver como é que tá o fundo, né? E saía um pouquinho, e na hora de entregar o peixe não tinha mais matéria orgânica dentro. Mas assim, a gente viu que a bactéria consumia muito essa questão. Então por isso que tem lugares mais arenito, mais areia, um tanque meio misto, principalmente lá para cima, eles usavam produtos e não precisava limpar o tanque, ficava limpinho. Então porque o couro é a decomposição. Né? Então acho que era isso que ela queria saber, como é que vamos se livrar desse problema ou resolver esse problema. Né? Então vai ser assim, vai dando descarga e depois nós vamos ver como é que... E geralmente o primeiro lote, como tem muita terra solta, normal, como foi mexido, daí vai se firmando, né? Deu uns pancadão, a estrada, a erosão. Então vai surgir bastante terra para ser tirada, a gente sabe disso, né? Mas a gente não se preocupa com a terra e sim com a matéria orgânica que vai consumir o oxigênio. Então aí que vem os dados reais quando você tem uma automação e registrando dados. Aí você vai ver, aí eu vou começar a dar descarga, vamos ver se vai melhorar o oxigênio ou não. Apliquei calcário, melhorou, como é que ficou o oxigênio? Entende? Porque tudo tem que se pagar. A gente está aqui para produzir, para fazer dinheiro, não está aqui só para produzir e falar, olha lá, o Lucas é famosinho, o Lucas faz isso, olha lá, e depois eu tenho uma conta negativa. Então o objetivo é fazer dinheiro, né? Aí a forma mais rápida que deu um KKG, né? A gente não controlou um pouco a água da chuva e veio bastante água barosa, né? A mesma pessoa que pediu da sujeira. Hum. A declividade influencia? Falo isso porque na hora da despesca aqui atrapalha muito. 20, 30 centímetros de lama. O erro está no descarte ou declividade do viveiro? Você pode fazer o viveiro perfeito, né? Não é só a inclinação, né? Por exemplo, tem que ter a inclinação. Mas, por exemplo, se você põe areadores de pá na frente do monge, empurrando, não vai ter nenhum sólido na frente do monge, tá? Mas aí que tá. O que eu sugiro para você? Se você já tem esse desafio, já está ocorrendo o que é a lógica, qual que é a lógica? Por exemplo, se você tem uma superfície caída para cá, toda a material orgânica ela vai procurar sempre um lugar mais fundo. É a lógica do negócio. Não tem. Ocorre a decantação que a gente chama. E ela está decantando na frente do teu monge, né? Onde é que sai a água. Então por que você não começa a dar umas descargas para você ver e ir tirando essa matéria orgânica? Né? Mas não trocar a água. Descarga, o que é a descarga? Você tirar as tábuas lá, em 3 minutos está saindo aquela água podre. Enquanto está saindo aquela água podre, você deixa saindo. Agora está saindo água igual da superfície, está limpa, parou, já deu a descarga. Tá? Aí que funciona. Aí, só que qual que é o problema? Mesmo se dando a descarga, ela vai pegar, vamos dizer, 1 metro de comprimento por um. Todos os sólidos que estiver aqui vai conseguir a descarga puxar, porque tem altura para cima. A própria altura para cima já vai fazer uma certa decantação se não tiver pressão. Então não adianta ter um monge pegar água de baixo. Lucas, mas eu já pego a água de baixo. Mas não adianta, você vai ver a água em cima sair limpa. Porque às vezes você tem 4 metros de monge, que seria como se tivesse 4 metros de fundura, e ocorre a decantação automática, depende da vazão da água. Então não vai, o sólido não consegue subir. Na hora que você tira a tábua, você gera uma pressão, uma velocidade de água, que a gente fala, às vezes vai para 1 metro por segundo, 2 metros por segundo. Aí sim, ela ocorre uma sucção e com a própria pressão ela vai puxar os sólidos e vai fazer a limpeza. Só que qual que é o problema da descarga? Você tem que fazer todo dia. Às vezes fazer até 2 vezes por dia, porque a área da descarga, né, que os sólidos vão ficar, ela não consegue puxar muito. Você não vai conseguir pegar e tirar várias tábuas lá para baixo, isso dá uma mão de obra, trabalho, você vai tirar às vezes 2 tabinhas, vai vir aquela coisa
e vai resolver o problema, né? Então começa a fazer descarga que você vai ter resultados, né? E aí, se caso, por exemplo, chega mais perto da entrega, aí você poderia remanejar teu orador de pá e põe na frente do monge para ele limpar o monge. Em questão de 30 dias, limpa a parte do monge, né? E aí o que acontece? Você leva toda a matéria orgânica para cima e aí se é um problema na descarga. A despesca é complicada, a gente entende isso, né? Ficar na lama, tudo. Mas o ideal é, se o monge consegue secar bem, não ficar poças de água, a despesca já não fica complicada. Mas se você não consegue secar bem, fica poças de água, aí a despesca fica ruim, com lama junto, né? Aí é um problema, tá? Então, tigrinho! Mas que vocês estão tentados hoje, hein? Vem aqui. Vem. Deixa as lagartas, come cobra. Depois já teve cobra de chega aqui. Pelo amor de Deus. Né? Deixa a natureza se virar ali, né? Não vamos atrapalhar ela. Lagarto, come cobra. E... senão depois nós não conseguimos nem sair à noite de tanta cobra. Dá medo. Né, amor? É, morre de medo de cobra. Sossega o facho aí, Apolo, né? Então vamos ali pela análise. Depois, então o amônia está controlado, o nitrito subiu de novo, né? Com essas... eu vejo um aqui, não sei se é Cabral. Vocês não veem mais nada agora. Oh! Mas tava em um, né? Então 0,25 amônia, 1 de nitrito, né? E pH 8,5 para mais, né? Foi legal, né? Vocês viram, ó, quem não viu, não viu. Já era, né? Foi rápido aí o negócio aí, né? Então o que isso me mostra? Opa, tem que ficar atento ao nitrito ali, verificar, né? Então qual que é a lógica, né? Lucas, agora eu vou restringir trato porque está num... Não, vou continuar aumentando meu trato e vou fazer monitoramento, né? A amônia está baixa, está tranquilo, o pH está dentro, né? Então é tranquilo essa parte, né? E aí o que vai acontecer? Então se eu vou aumentar, tem que ver, né? Houve uma troca não, né? Houve uma renovação forçada de água. Aí a gente vai ver o que vai acontecer e a gente vai postando ali para vocês. Mas assim, qual que seria o manejo, né? O manejo é você fazer a análise, pelo menos do nitrito, dar uma verificada ali, né? Analisar ele no meio da semana. Quarta, quinta-feira, vou ver. Subiu mais. Lucas, se o nitrito chegar a 1,75, né? Um exemplo. Aí já vou ter que deixar um chafariz ligado. Aqui a gente já deixa o DIPA ligado 24 horas, quase, né? Porque não deixa por causa da live, mas senão a gente ia quebrar o botão, jogar fora, mas daí na hora da live precisamos desligar, às vezes, daí a gente deixou o botão lá. Por quê? Para deixar a água em circulação e deixar ela bem uniforme. E daí, se caso fosse acontecer o nitrito subir alguma coisa, eu tenho uma pequena desnitrificação que ocorre através do areador de pá. Tá. Mas o objetivo do areador de pá não é produzir o oxigênio em si, durante o dia, né, que ele não vai, mas ele fazer entrar em circulação e deixar a água mais uniforme por cima, de cima e para baixo. E, como eu uso o areador de pá, fazendo a circulação, adivinha o que acontece? Todo sólido em suspensão, ele vai decantar justamente no lugar mais fundo, que é na frente do monge, né, que eu fiz um degrau, do lado, você olhando para cá, esse lado fica em torno de meio metro mais alto, comparado do lado de cá. Então ocorre uma separação. Então o sólido vai encher aqui. Então ele dá a volta para lá e bate aqui e fica aqui. Ele vai ter que encher esse meio metro para começar a preencher. É a natureza, é a água, tá? Então se você entende o ciclo, você consegue dar a descarga bem tranquilo e vai economizando energia, né? O que mais a gente acabou vendo? A questão com o calcário, a gente percebeu uma clarificação na água, uma clarificação boa na água, tá? A princípio, só isso que a gente viu a grosso modo, então você vê transparência na água. A gente já está trabalhando em torno de 50 gramas, passa um pouquinho de 50 gramas de aeração por metro quadrado, tá? Então,
começa a se ocorrer esses desafios, então, desafio não, para nós nitrito, o desafio é chegar a 5 ppm para mais, né? Mas ali a água começa a trabalhar, entende? Ela precisa ocorrer uma equalização, vamos falar assim. Então, outra vantagem de você jogar pouca aração a mais por dia. Por exemplo, estou com 250, vou jogar 5%. As bactérias têm tempo para fazer decomposição e o sistema vai se adaptando a... Você está dando mais comida, ela fala, opa, tem mais comida, então vou ter mais bactérias para fazer decomposição, entendeu? Aí um dia está assim, outro dia joga muito, né? Aumenta 20, 30% do trato. Aí ocorre o boom, né? Que a gente fala boom, que é o consumo de oxigênio muito alto. E se eu não me engano, se falta a molécula de oxigênio, aí esse é o problema, aí acaba estourando muito o nitrito também, né? Tem que estudar mais ali para simplificar o negócio. Então a falta de oxigênio também ocorre um problema sério na decomposição das matérias orgânicas, tá? Então aí começa a dar as coisas ruins, aí começa a partir, a erva tá bem lavada aí. Deixa eu pensar mais uma coisa importante. Tem dia 25 de outubro vai ter a Tilápia Day Expert aqui na propriedade. Mostrar o que nós fizemos, mostrar os dados que a gente já tem, né? E manejos que a gente fez no alojamento, dúvidas que muitos têm. Aí você vai ver que a gente está falando bastante sobre calcário, porque a gente está vendo a importância do calcário na produção da tilápia, na saúde dela em si, em todo o sistema. Agora, falar que o calcário influenciou na dureza em carbonato, não sei. Mas está em 35 ainda. Vamos ver se vai subir ou não vai subir, né? Que mais? Vamos falar sobre as conversões que já tivemos, né? Você vai ver que tem peixe aqui mesmo. Você vai ver como é que está a água. Às vezes pela imagem você não vai ver. Às vezes você vai fazer uma pergunta que eu posso te responder aqui ao vivo, ou seja, presencial, e às vezes online não posso te responder. E sim, são coisas que a gente não publica, que só valorizamos as pessoas que nos valorizam, né? Que vêm aqui na propriedade. Porque daí a gente consegue conhecer a tua realidade, a sua história, né? A gente tem mais dados para ajudar, né? Que falar por falar não adianta, né? Não adianta nada compartilhar alguma coisa que aqui atrás desse telefone que você está me assistindo, esse vídeo, e não conseguir aplicar. Esse é o maior desafio de todo ensinamento, que quem quer transmitir uma mensagem ou uma sabedoria, né? Um conhecimento. Então aí presencialmente é totalmente diferente, você consegue entender o que você realmente quer, o que você precisa. São duas coisas totalmente diferentes, uma coisa que você quer e uma coisa que você precisa. Isso que você tem que entender, às vezes você quer uma coisa e você precisa de outra coisa, essa é a verdade. Então precisamos entender o que você precisa para depois ver se é o que você quer, tá? Para você fechar as coisas. Porque se você entender que teu tanque realmente virou um aviário, você já vai se planejar para ter pelo menos um oxímetro. E daí, se você estudar um pouco o aviário, você fala assim, mas o oxímetro vai dar trabalho e eu não vou conseguir, né? Usar ele como deveria. Então já parte para a sonda indiferente à marca, tá? Faz um financiamento, né? Financia que o negócio se paga. Porque aí você dá um salto tecnológico na sua piscicultura. Depois você vai ter outros saltos tecnológicos que você vai indo. Não adianta, gente. Por mais que eu fico imaginando como tentar da forma mais simples, simplificar, não tem como você não trabalhar com uma automação de areadores. Não tem como. A não ser que você fique lá com 4 peixes por metro, 3, e vai do teu jeito e leva até onde que dá. Mas só que daí, quando você começar a limpar tanque, você começa a fazer cálculo. Na hora que você chamar um eletricista, você começa a fazer cálculo. Na hora de aplicar cal, você faz outro cálculo. Na hora de fazer sal, você faz outro cálculo. Aí você fala assim, não dá lucro. E realmente, não vai dar lucro. Não tem como. É a mesma coisa você pegar um aviário, o cara aloja 25 mil frangos e o cara fala assim, não, mas eu não vou pôr sensor de temperatura, não vou pôr sensor da amônia, nada. Então o cara fala assim, tá bom. E não vou pôr gerador. Então o cara fala assim, 10 mil frangos só. É isso que a criação de tilápia está fazendo. Entende? A evolução. E lembre-se, a inflação come. E come. E come. Né? Você pensa em construir tanque, já vai lá e constrói, aproveita, que ano que vem vai sair mais caro e vai se limitando. E aí amanhã depois você fala, não dá mais. Aí sei lá o que vai produzir. Tá?
Porque às vezes tem muita propriedade bonita e pensa em ampliação, mas só fica pensando e não dá o passo da ampliação. Daqui a 2, 3 anos, agora eu vou. Agora você não pode mais, né? Então toda a região vai ter uma limitação, tá? Né, Apolo? Tá tão querido ali ganhando carinho, né? Então, o que mais? O alarme eu já falei, então é muito importante ter alarme, né? Tem que arcar com as consequências, vamos falar assim, você ficar presos. Que nem, ontem eu tratei o peixe. Eu tinha que estar ontem o dia inteiro disposto, monitorando esse tanque aqui, né? Tem que estar perto de casa, se o gerador falhasse, teria que estar ali, oxigênio em pó, essas coisas assim. Lucas, mas tá louco, eu não quero essa responsabilidade, não quero esse desempenho. Mas o cálculo que eu fiz foi o seguinte: ter 6 peixes por metro ou 13 peixes por metro. O que vai mudar? Tipo, aqui, né? Eu não penso em 4 que não ia ter como, né? Precisa de um gerador automático, se ele não ligar vai morrer peixe igual. Não adianta, vai morrer igual. Então é melhor, já que vou ter que igual ficar aqui cuidando, ou alguém ficar cuidando, pagar alguém para cuidar, então é muito melhor pegar até 13 peixes por metro. O serviço é o mesmo, entende? O serviço é o mesmo. Vou dar um exemplo, eu joguei calcário, né? 50 gramas por metro quadrado de calcário. Se tinha 3 peixes por metro, 1 peixe por metro, 13 peixes por metro, continua sendo a mesma coisa, joguei 50 gramas. Então esse custo é diluído. O saquinho de cal tem que contar lá, acho que deve ter dado uns 7, acho. Aplicação 2, por aí, 7 a 10 saquinhos de cal virgem até agora. Mesma coisa, sal, mesma coisa. Entende? Aí você começa a fazer custo, daí você fala, A única coisa que eu estou calculando aqui, quero que vocês imaginem, vira lá pro tanque, tem 3, 4, 6, hoje está com 7 areadores, né? Agora calcula onde é que eu vou pôr mais 11. Mais 11 areadores aqui pelos meus cálculos, para levar a tilápia a 1 kg. Onde é que nós vamos colocar tanto areador, homem? Você tá doido. Cabe bastante, né? Acho que vai caber, né? O que vocês acham? Comenta aí, vai caber mais 11 areadores aqui? Rapaz, né? Isso é um cálculo teórico, né? Que a gente já tem uma base de cálculo de areador. Não é pela biomassa, tá? Então, se você fazer pela biomassa, talvez ia dar o quê? 12, 13 areador. Aí você se estrepa, né? O melhor forma indicativo é o oxigênio, monitoramento de oxigênio, tá? Então esse é o melhor indicativo. E outro indicativo que funciona também, mas é teórico, é pela quantidade de aeração. Então a quantidade de aeração que eu vou jogar no tanque vai me dizer a quantidade de aerador que eu vou precisar à noite. Simples, fácil de entender isso, tá? Porque senão, porque fala assim, não, é pela biomassa. Beleza, no inverno eu tenho a biomassa 65 toneladas e tenho 2 aeradores funcionando. Temperatura 15 graus. No verão, tratando 1000 kg, precisa de 18 areador. E no verão, se você não tratar o peixe, deixar uns 3, 4 dias de jejum, você vai ver que vai precisar talvez só 8 areador, né? Se você não tratar, não cagar, assim que acabou a matéria orgânica, as bactérias diminuem a parte de decomposição, ela fez o que precisa e está tudo resolvido, né? Então, só para você entender. Então tem muita coisa ali que você vai entendendo na prática, né? Você vai usando dados novos, maneiras novas. Você não pode ficar preso, é 2.500 kg por areador, por CV, esquece, né? É uma base mínima de sobrevivência. É que nem ali, 25 kg de aeração, um CV. É uma base, assim, para você deixar a tilápia não perder desempenho, né? Mas às vezes vai ter a limitância de energia, vai faltar energia, né? Padrões, parte elétrica. Então a base vai para 30, 35. Só que daí você vai reduzir a distribuição de aeração diariamente. E daí você vai prolongando o teu lote 30 dias a mais, 60 dias a mais. Então tem todo um custo-benefício. Aí você imagina, né? 18 areador ligado aqui à noite, toda noite, e o meu lote atrasar.
né? Ou vamos falar assim, não, 18 é demais, Lucas, eu vou pôr só 12. Eu ponho 12 só 12. Eu consigo terminar esse lote com 12 areadores. Só que eu vou falar para vocês, vou demorar no mínimo 60 dias a mais. Então 60 dias a mais vezes 12 areadores, faz a conta. Quanta energia que vai me dar? Aí eu vou pôr 6 areadores a mais e vou ganhar 60 dias. Ah, mas 6, aumentei 30% no consumo de energia à noite. Ou seja, vamos falar de 12 horas, né? Eu aumentei 30% a mais, mas eu ia gastar 60. Gente, vocês têm que fazer cálculo do areador, é absurdo. Você começa a calcular, às vezes vocês têm que comprar um areadorzinho a mais, vocês estão com medo de, nossa, vai gastar um pouquinho mais de energia, mas ele vai te dar um retorno muito grande. O peixe sai muito rápido, né? Aí você fica às vezes em pecado aí, a aração essa marca não está desenvolvendo, a aração não está desenvolvendo. Não é, meu filho, você tem que dar oxigênio para o tanque, para tilápia à noite, né? Ou dias nublados, que nem ontem. Ontem eu acho que a máxima, quando chegou a máxima ontem do oxigênio? Dá uma olhada ali, acho que 4.2 ontem, a máxima do oxigênio. 4.2, eu vou falar para você, os areadores ficaram todos ligados. Ontem não tinha um raio de sol, né? Teve que ficar o dia inteiro ligado ao areador, né? Totalmente o dia inteiro. Mas eu tratei eles. Aí você não tratou, igual ia ter que deixar os areadores ligados. Ah, não ia ligar todos, talvez ia economizar 20%. Mas 20%? E quanto de crescimento você perde? Você perdeu 2 dias de crescimento por não ter tratado. Eu gastei 20% a mais de energia durante o dia, porque à noite continua a mesma coisa, mas o meu crescimento não vai parar, né? O meu, para os lados, não para. Não... Isso não para, gente, né? Mas eu estou dizendo da tilápia, né? Então por isso que a gente vai batendo o máximo possível para você que está assistindo nesse vídeo começar a entender, ponhar no papel e caneta, né? Você tem que ponhar papel e caneta, porque às vezes você está tomando decisões pela emoção. Lembra que eu comecei no começo do vídeo? Muitas decisões que vocês estão tomando é pela emoção. Ah, vem um produtor lá, a sonda R$ 9.500, né, parcelada em 12 vezes, o cara fala não tem dinheiro. Aí eu olho assim para ele, mas você não precisa de dinheiro, você precisa de crédito. Você tem crédito, passa no crédito, está resolvido o problema. Quem vai pagar essa conta? É a tilápia? É o próprio equipamento vai pagar a parcela para você. Quanta energia ele vai economizar? Se ele não economizar energia, ele vai mostrar, ó, o teu peixe não cresce. Se você não põe mais areador, não tem como você produzir tantos peixes por metro. Você vai ter que reduzir peixe por metro para você comprar areador. Ele já resolve o problema, já se paga. Ele já vai economizar energia no próximo lote e no lote que você está. Né? Porque aí você vê, ó, putz, eu preciso pôr mais areador, não passa de 2 mg de oxigênio. Né? E outra coisa muito importante, a tilápia aceita o oxigênio mais baixo, mas não por muitas horas. Então, deu o pico mínimo lá, baixou de 2 mg por 1h30, 2 horas, depois estabilizou acima 2, foi para 3 e ficou lá entre 3. Ok, a tilápia sofre pouca coisa. Agora você imagina lá, deu o pico 1.6 e ficou 6 horas, 8 horas 1.6. Ali, meu filho, estourou tua conversão. Ali você acabou com a tilápia, entende? O tempo, é que nem temperatura. Se ficar a 10 graus, a temperatura já vai 4, 5 horas só, e depois chegar a umas 13, 15 graus, ela tomar um banho de sol, ela aguenta essa caída de 10 graus. Agora deixar 10 graus, ela em 24 horas, ela morre. Ela, né? Se não morre de congelado, ela morre doente logo depois, né? Entende? Então essa falta de oxigênio, você monitorando, você começa a entender porque propriedades demora 10 meses para entregar o peixe, 11 meses para entregar o peixe, estoura a conversão. Vocês têm que lembrar que a tilápia tem um custo fixo de ração por dia, que é para se manter. Outra, vocês têm um custo fixo de energia à noite. Então, você tem 6 meses, é possível produzir tilápia nessa época do ano, né? Ou 7 que seja, e o cara demora 11. Então, ele 5 meses pagando energia à noite. E 5 meses que teve que pegar e bancar só para a tilápia se sobreviver, ficar onde que ela está. Ela não cresceu para os lados. Você tem que crescer todo dia um pouquinho para os lados, né? A gente brinca. Nós não, nós temos que manter em forma, né? Mas a tilápia ela tem que crescer todo dia um pouquinho. Porque ela tem o custo fixo da ração dela. É que nem a história do porco.
O cara tinha 3 porcos, mas só tinha ração para um porco. A ganância fez ele pegar 3 porcos. E ele partiu a ração para os 3 porcos. Quanto porco tinha no final? Meio porco. E olha lá se tinha isso. O porco não cresceu. Os 3 ficaram raquíticos, né? Se ele tivesse pegado a ração e investido num porco, ele tinha um porco de 140 quilos. Ele tinha 3 porcos, eu garanto para você que não passou de 60 quilos. Porque ele só manteve. Ele conseguiu só manter. Só teve para manter. A tilápia é a mesma coisa. Alimento natural. Gente, se vocês querem alimentar naturalmente a tilápia, cria verme, cria um negócio assim e trata ela todo dia para ela comer. Isso assim. O besouro, qualquer coisa, que seja altamente proteico. Aí é alimento natural. Da água, meu filho, vai ser pouca coisa que vai sair. E se sair, que nem a... eu vou falar a experiência minha, tá? Não leva para generalizado. Mas o Bioflocos aqui, o Pentafox que fiz aqui, a diabo, quase nunca descobrimos o que era, mas era tanta coisa aí. O peixe, a tilápia não crescia mais que 3 gramas dia. A conversão estava 0, não, estava 1.1, mas 3 gramas dia, não passava de 100 gramas dia. Meu filho, a energia matou tudo, a energia mata tudo, nós, produtor de tilápia ali, mata tudo, né? Então, o custo nosso maior hoje está na energia do que quase na aração. A aração se paga, ela se paga no sentido assim, ela converte, ela se paga. A energia, se você errar, ela não se paga. Ou seja, vai chegar um momento, o cara de 11 meses, ele vai chegar lá, meu lucro foi para a Copel, né? A distribuidora aqui é a nossa Copel, que seja para a distribuidora. Mas a culpa é da Copel, da distribuidora? Não, a culpa é sua. A Copel precisa vender energia, agradece que ela está entregando aqui na nossa região, né? Graças a Deus que está vendendo energia. Você imagina não ter distribuidora que vende energia para você. Aí deve que parava a tilápia, né? Porque se tivesse que ficar no gerador a diesel, você está morto. Então você precisa tomar esse cuidado. A tilapicultura está passando por esse desafio. É uma evolução muito rápida. E você, produtor, tem que estar atento. Falar que não tem dinheiro é mentira. Você tem muito crédito. E outra, um produtor falou, eu não tenho reserva, Lucas, que nem você. Daí eu olhei para ele assim, eu sei porque você não tem reserva. Daí ele olhou risado assim, você paga tudo no Pix? Ele olhou assim, mas claro, você tem dinheiro, você gasta. Você pagou tudo no Pix, não tem como. Se eu pagar tudo 100% no Pix, não tem dinheiro que chega. Porque as coisas precisam se pagar, não você. Quando você paga uma coisa à vista, geralmente daí você está... Depende do caso financeiro, né? Vamos falar assim que se você não tem outro lugar para tirar dinheiro, as coisas têm que se pagar. Então você precisa o quê? Tempo. Tempo a gente fala crédito. Por exemplo assim, se eu tenho tempo para comprar os areadores, então quer dizer que assim que entregar o lote, eu vou pagar o areador. Então eu não preciso de dinheiro, eu preciso de crédito ou tempo, né? Então traduzindo para vocês. E outra coisa que eu falo para você, produtor, que você está aqui, a gente tem que precisar aprender a parte financeira. Que eu lembre, talvez eu não cuidei, mas assim, tá numa época assim tão louca, se você pegar a calculadora, tu fica meio doido, né? Fala assim, mas tá errado isso aí. Vou dar um exemplo. Hoje, se a pessoa tiver 100 mil reais, entre pagar à vista ou pagar parcelado, depende da taxa da maquininha, compensa pagar parcelado em 12 vezes do que se pagar à vista. O mercado brasileiro está assim, só que você tem que pedir qual é a taxa do cartão, como é que está. Por exemplo, eu vou fazer propaganda aqui, tá? Infinity Pay, ela está anunciando a R$ 8,99 a taxa em 12 vezes. Então, às vezes, o comerciante lá, ele não vai te dar esse desconto. Você sabe que a maioria não dá desconto, né? E às vezes ele vai falar assim, quanto é parcelado? É tanto. E você pagar à vista, você deixar aplicado, você vai ganhar 12% limpo, né? Porque a taxa Selic está 15%, né? Se não houve mudança, a última vez que eu lembro estava 15%. E você vai lá, o cara vai te cobrar 9% a mais. Você ganhou 3% sem fazer nada. E o teu dinheiro fica lá aplicado, né? E se você quiser levantar mais dinheiro para uma obra, alguma coisa, você sabe que daqui em 6 meses vai receber um recurso, que vai entrar um dinheiro, você com 100 mil, você consegue fazer 200 mil no crédito, né? Um exemplo. Você não precisa fazer 100 mil, 10 mil tu faz 20 mil. Eu quero comprar a sonda, por exemplo. Você pode parcelar em 12 vezes em vez de pagar no Pix. Não faz sentido você pagar no Pix. Porque daí você instala a sonda, você vai pagando a parcela um mês, outro mês. Aí você olha a conta de energia baixando. Né? Você tiver o histórico, você fala, nossa, olha aqui, já se pagou. Você não está tirando dinheiro do bolso. Por quê? Porque a taxa Selic está alta, a taxa da maquininha está baixa. Então,
Não sei porquê, não me pedem, não me interessa. O importante é que tem que aproveitar essa brecha de mercado que você tem. Porque nós produtores, nós temos muito crédito, né? Ah, Lucas, mas eu já me endividei com crédito. Sim, mas você fez o quê? Fez um investimento ou você gastou dinheiro? Ah, eu tenho lá, sei lá, vamos dizer, o produtor deve ter, né? 200 mil de crédito, 300 mil de crédito, foi lá e comprou uma caminhonete, sei lá. Não sei se isso é um investimento para você. Se isso vai retornar, ajudar a pagar a parcela, manda bala. Mas se isso só vai te custar, não é investimento, entendeu? Às vezes, preciso pôr mais orador. Às vezes vai lá, negocia com a empresa lá, às vezes ela passa no crédito, a taxa é baixa. Aí você deixa teu dinheiro aplicado, né? Se for o caso, né? Só que você entende, às vezes você tem dinheiro para comprar um areador, no crédito você consegue comprar 2 areadores e pagando as parcelinhas bonitinho. Entende? É essa a diferença, que nem eu comentei lá com o produtor. Se a pessoa quer comprar 3 sondas conosco, ou pagar uma à vista no Pix, é muito mais fácil ela precisasse, é muito mais fácil ela pegar, parcelar em 12 vezes as 3, ela consegue 4 meses de parcela com uma da vista, o 5º mês ela já tem crédito da energia da distribuidora, não vou falar nossa distribuidora, senão a pessoa não entende, a distribuidora de energia, e o 6º, porque em 4 meses ela consegue economizar as parcelas 5 e 6, e no 7º já tem a entrada do peixe entregando, né? Vamos supor assim. E mesmo que não tiver, ainda assim é mais fácil você pagar uma parcelinha de uma coisa do que querer pagar tudo à vista. Isso é investimento. E se tivesse dinheiro em conta, eu também, se eu fosse comprar a minha sonda, eu jamais ia pagar à vista, ia pagar parcelado. E deixar meu dinheiro aplicado, que ainda ia ganhar dinheiro. Vocês... Ah, tá. Falando essa parte de crédito, tudo, é para vender a sonda? Não. Estou vendendo areador das marcas A, B e C para você entender. Porque às vezes fala assim, Lucas, eu não tenho dinheiro para apanhar um areador a mais, está no final do lote, mas você tem crédito. Às vezes eu fiz muito isso, fui na empresa ali, falei, tô com peixe de 700 gramas, preciso areador, mas eu só vou entregar daqui a 2 meses. Ela falou, não tem problema, dá um cheque calção, né? E dá um cheque calção, tá? Duplicata, ou, né? Na época eu não trabalhava com cartão de crédito, faz muitos anos, né? E a pessoa... É o modo de agitação. Vai lá, desliga eles. Aí pra finalizar já, né? Tá vendo? Ainda tem o modo de agitação, né? Aí... Core, amor, core. Você não vai ficar ligando e desligando? É isso. Aí. Viu? Eu falo pra você, a coisa acontece. Então tem que ter um modo de agitação também. Então por isso que eu falo, mas você tem que calcular. Não vai pela emoção, vai pelo cálculo. Realmente, Lucas, eu estava vendo aqui, meu peixe estava crescendo 6 gramas dia, daí ele cresceu e agora está com... Agora os peixinhos estão contentes hoje. Aí tá 6 gramas dia, daí começou a crescer, ele caiu para 4 gramas dia. E devia chegar de 6 para 7, para 8. Aí você vai vendo, só ganho 4 gramas dia. Se continuar, faz o cálculo, 4 gramas, estava 6, foi para 4. Você ganhava 180 gramas na tilápia e caiu para 120, são 60 gramas a menos. 3 meses dá quanto? Dá 180, tá? Aí esse tipo de cálculo você tem que fazer. Aí, às vezes você tem crédito no cartão de crédito, você tem crédito às vezes na empresa que você comprou os areadores, e fala assim, sim, explica, seja verdadeiro, né? Eu sempre falo para todas as empresas que eu negocio, trabalho, eu falo assim, eu não posso prometer que nunca vou deixar de pagar. Assim, falhar o pagamento, atrasar 15 dias, 7 dias, alguma coisa. Mas eu sempre prometo que eu vou honrar essa confiança, esse crédito. É isso que você precisa. Porque fala assim, meu pai ficar doente, precisar ir na UTI, minha filha, minha mulher, alguém, um ente caído e precisar desembolsar um monte de dinheiro e era parcela para pagar o negócio, a vida é uma só, né? Eu vou investir tudo na vida. Depois eu vejo lá e negocio com a pessoa. Mas aí é esporádico, entende? Mas graças a Deus até hoje eu consegui pagar as minhas contas, meus créditos que eu tive. Mas sempre honrando, né? Entende? Então você, às vezes, produtor, precisa ter esse aprendizado, né? Trabalhar os financeiros. A maioria das pessoas foi como eu, usei o crédito lá atrás, há muitos anos atrás, para comprar coisas supérfluas.
Vou dar um exemplo: TV, rádio, uma estante nova, cama nova, colchão, essas coisas assim, celular, entende? Aí você pegou e o que acontece? Celular é só gasto, cama às vezes é um investimento, né? Mas vamos supor, né? No meu caso não precisava, podia ter enrolado um pouquinho. Podia ter enrolado 4 meses para pagar à vista, se fosse o caso, né? Ou se no caso, comprar um areador, entende? Você, produtor rural, você tem que ter essa noção. Isso aqui é um investimento, isso aqui é um gasto. E você deve gastar dinheiro, você tem que usufruir da vida, né? Mas eu estou falando, muitas pessoas não estão investindo, pararam de investir e estão gastando dinheiro. Eu vejo isso, eu acompanho as propriedades, falo, dinheiro para isso tem, mas dinheiro para investir não tem. Vai acabar a piscicultura. Essa é a verdade. Se você parar de investir, vai acabar a piscicultura. É que nem você no teu carro que você tem lá, se você parar de fazer essa manutenção, ele vai se acabar, ele vai morrer, e vai chegar um momento que virou lixo. A tua piscicultura é a mesma coisa, né? E sempre tem um jeito, tá? Isso eu aprendi na minha vida, sempre tem um jeito. Sempre. Na pior das hipóteses, você fala assim, não tem jeito. Não, tem um jeito. Só você tem que conversar com a pessoa certa. Deus. E Deus, Ele vai te dar toda a sabedoria que você precisar e pedir a Ele. Tudo que pedires, tu terás. Sempre. Através de Jesus, né? Está na Bíblia isso. Então, às vezes, tem alguma dúvida, uma dívida financeira, alguma coisa, uma produção, qualquer coisa. Se você for humilde, se ajoelhar perante a Deus, falar, Deus, eu preciso da sua ajuda. Me traga uma pessoa, né? Se Deus descer até você, se Jesus descer e conversar com você, vou sentir uma enorme inveja, tá? Mas geralmente Deus sempre me ajudou com outras pessoas, né? Ou com sonhos, né? Ou com uma sabedoria no momento de conexão com Ele, né? Tá bom? Tem pergunta não? Então vamos finalizar aqui, a live já está se estendendo demais, hoje estou falando que nem um papagaio. Mas sempre me preocupo com vocês, produtores, né, como eu, que eu também demorei para entender o negócio do crédito. Então estou compartilhando com vocês, né, porque daí você acaba dormindo melhor, né. Eu vejo muito produtor pagando à vista, daí não tem dinheiro na conta, aí ele fica preocupado com a próxima conta, aí ele acaba se apertando, aí ele se desmotiva, e daí ele não faz mais análise de água, aí ele começa a desligar areador. Nunca pode parar, você não pode parar de investir aqui, onde é que vai ter o retorno, jamais. Pega e vai pedalar para ir no boteco, né? Não parte uma cerveja, tá? Mas gasolina, você não tem dinheiro para gasolina, então pega a bicicleta, mas deixa o areador ligado. Eu falo para você. Não pode parar de beber, é uma descontração, mas você pode economizar a gasolina, né? A gente brinca, mas só para você entender, mas não pode parar de investir aqui. Corta em outros lugares, que não são tão importantes, que você consegue se virar, do que na piscicultura. As pessoas quebram porque param de investir na piscicultura. E lembre-se, se você não tem dinheiro, você aposta que você tem crédito. Desde que seja honrado e vá lá e paga. E mesmo que você, vamos falar assim, sujou o seu nome por algum motivo, né, limpe ele, né? E às vezes tu tem um cartão de crédito, passa o cartão de crédito e vai se pagar. Não tem. Só que você tem que entender que esse é um investimento e vai ter que ser pago. Não pense que o ruim do cartão de crédito, sim, é um crédito que foi dado de forma muito fácil, ou seja, você passa a maquininha e está pronto. Pronto, né? Só vai ver depois, né? Mês que vem a fatura, daí vem aí vem o pronto, né? Então você tem que ter a ciência e saber onde é que investir. Eu garanto para você que vai dar muito retorno na sua piscicultura se investir nela, né? Tá bom? Então, né, Paula, vamos encerrar ali, se não tem mais perguntas. Agradeço você ali. Lembre-se, qualquer dúvida sobre a sua vida, lembre-se de nosso Pai, nosso Deus, né? E através de Jesus você consegue falar com Ele, tá bom? E toda a mensagem, se você pedir para Ele, lembre-se que você pediu para Ele, vai vir alguém falando uma coisa que você não gosta, geralmente é isso, vai te deixar estressado e às vezes você não vai nem ouvir. E a resposta que você pediu era isso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.